Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto-me sempre muito, muito inspirada, abençoada, quando a Lídia prega, porque vejo o esforço que ela coloca em falar português corretamente. E acho que isso é de louvar, é de agradecer, porque podia não se dar esse trabalho. Mas às vezes durante a semana até me pede para lhe dizer tipo, por áudio como é que se diz certas palavras para depois chegar aqui e dizer corretamente. Portanto, esse zelo e esse esmero acho que é de louvar e pronto, queria deixar isso aqui. Deus te abençoe. É porque ela recebe... eu tenho esta. É porque ela recebe... As coisas mais simples, às vezes. Então, bom dia. Então, estamos, como diz, em pleno verão. E, normalmente, isso é um tempo para descansar um pouco mais. E espero que vocês estejam a descansar um pouco mais. Mas também é um tempo em que, normalmente, traz um pouco mais emoção. Temos festas populares, temos muitos eventos e atividades fora da rotina. E incluindo este ano tivemos um grande, o que foi? A Copa Mundial. Não sei o que foi o vosso momento mais memorável do Mundial. Então não sei se foi a defesa do vozinha ou só vozinha. Não sei como você... O Viking Row da Noruega. Vocês chamam Viking Row? A remada dos noruegos. Aquela cartão amarelo que foi anulado do norte-americano Balogun depois de falar com o Trump. O jogo final. Ou talvez, se não gostam de futebol, foi o espetáculo de intervalo que tinha BTS, Shakira, Justin Bieber. Mas, para mim, eu gostei muito da segunda parte do jogo de Inglaterra e França. Foi uma das partidas mais emocionantes e do melhor espírito que vi em muito tempo. Mas o que mais me marcou foram as imagens dos jogadores da Inglaterra e da França reunidos num círculo após o jogo, independentemente de eles terem ganhado o pedido. E o que eles estavam a fazer? A orar. Um comentador não cristão do rádio britânico diz o seguinte: este é um momento tão bonito do Mundial. 7 homens de 2 seleções rivais a orar juntos no final da sua jornada este verão. Adversários em campos, unidos na sua fé. Esta não foi a única ocasião em que os cristãos se reuniram, os jogadores, para orar. Mas este momento e outros semelhantes desviaram o foco do orgulho nacional ou dos jogadores individuais e direcionou o foco para Deus. Estes homens mostraram que Jesus e a sua fé eram mais importantes para eles do que a rivalidade entre equipes e a glória pessoal. E este é o desafio da nossa passagem de hoje. Procuramos a glória pessoal ou damos glória a Deus? Estamos a continuar no livro do Atos e na primeira viagem missionária de Paulo. Há 2 semanas o Joel falou sobre o início da viagem, quando Paulo e Barnabé foram enviados para Chipre e Antioquia. E na passagem de hoje, em Atos 14, vemos-os a começar em Icônio, que é Iconium, lá, nos versículos 1 a 7, onde eles partilham o Evangelho como normalmente fazem em sinagogas, levando muitos judeus e não-judeus a entregar as suas vidas a Cristo. Paulo e Barnabé ficaram depois algum tempo com eles, porque tinham judeus que não se converteram, e eles fizeram com que os não-judeus se voltassem contra os irmãos. Então tinham pessoas não cristãos, judeus,
que queriam fazer os novos convertidos a desviajar do caminho. Paulo e Barnabé acabaram por partir de Icônio quando descobrirem um complô para apedrejá-los. Por causa disso, eles dirigem-se a Listra, onde nós vamos concentrar hoje, e depois foram para Derbe. O capítulo termina com Paulo e Barnabé a regressarem por todas as cidades onde já tinham ministrado, para encorajar e fortalecer os crentes e escolher líderes para as igrejas locais para que pudessem continuar a crescer na sua fé. Então vamos ler juntos agora Atos 14, 8 a 20. Podem procurar nas suas Bíblias, mas também vou pôr aqui. Atos 14, 8 a 20. Havia em Listra um homem que estava sempre sentado, porque era coxo de nascença e nunca tinha andado. Este homem estava a ouvir as palavras de Paulo. Então Paulo olhou bem para ele, viu que tinha fé para ser curado e diz em voz alta: levante-te e põe-te direito sobre teus pés. De um salto o homem começou a andar. Ao ver o que Paulo tinha feito, o povo pôs-se a gritar na língua de Licaônia: saudai-os em forma de homens que nos vierem visitar. Dizem que Barnabé era o deus Zeus e Paulo o deus Hermes, porque era Paulo quem falava. O templo de Zeus era em frente da cidade. Por isso, o sacerdote deste deus trouxe bois e grinaldas de flores para a porta da cidade. Queriam adorá-los como um sacrifício de animais, mas quando os apóstolos souberem disto, rasgarem as suas roupas em sinal de indignação, correrem para o meio da multidão e gritarem: amigos, o que estão a fazer? Nós somos apenas humanos, gente como vós. Estamos aqui para vos anunciar o Evangelho, a fim de que deixem essas coisas que não servem para nada e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Noutro tempo, o Deus deixou que todos os povos viessem cada um à sua maneira, embora sempre lhes mostrasse quem Ele é por meio do bem que lhes fazia. É Ele quem manda as chuvas e as colheitas no tempo próprio, e vos dá aquilo do que precisem para comer e para se alegrarem. Mesmo depois de dizerem isso, tiveram dificuldade em impedir que o povo sacrificasse os animais em sua honra. Entretanto, chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icônio que convenceram a multidão a apedrejarem Paulo e arrastarem-no para fora da cidade, pensando que já estava morto. Mas quando os discípulos se juntarem à sua volta, ele levantou-se e entrou outra vez na cidade. No dia seguinte, Paulo foi com Barnabé para Derbe. Então, quando Paulo e Barnabé chegam a Listra, realizam um milagre. Um homem coxo é curado. Lucas, que é o autor do Atos, ele descreve a cura de forma muito semelhante à cura do homem curado em Jerusalém através do testemunho de Pedro e João em Atos 3, 1 a 8. E podem ver as semelhanças. A maioria dos comentadores considera que isto é intencional de parte de Lucas, para mostrar que, da mesma forma que Pedro, Deus estava a agir por meio de Pedro em Jerusalém para estabelecer a igreja, agora Deus está a agir por meio de Paulo junto dos gentios, levando a expansão da igreja pelo mundo conhecido.
Então, à medida que Paulo e Barnabé procuram mostrar o amor de Deus, através do milagre, eles atraem atenção. Mas, infelizmente para eles, as multidões pensam que esse milagre diz algo sobre eles em vez de Deus. Eles dizem que Paulo e Barnabé são deuses que descerem do céu de forma de humanos. A Barnabé eles chamam Zeus, que ele era o rei dos deuses, o deus do céu, dos relâmpagos, de trovões. E a Paulo chamam Hermes, que frequentemente ele era referido como o filho de Deus, e ele era considerado o mensageiro dos deuses gregos. E também ele era o deus do comércio, da riqueza e dos viajantes. E isso pode parecer para nós um pouco estranho, porque além de Jesus, não vivemos numa cultura ou sociedade que acredita que os deuses possam entrar no nosso mundo disfarçados de humanos. E nem mesmo Jesus acreditamos que ele era disfarçado de humanos. Nós acreditamos que era totalmente humano e totalmente Deus. Então, o que está a acontecer aqui? Não sei se algum de vocês já viu este filme, a Odisseia. Este é difícil em português. A Odisseia. Então, quando eu li pela primeira vez a passagem de hoje, foi o dia seguinte de eu e Steve termos visto este filme. E a Odisseia é sobre a longa e perigosa viagem de regresso à casa de um homem chamado Odisseu, após a guerra de Troia. Durante esta viagem, ele encontra seres míticos e deuses que o impedem de se reunir com a sua mulher e o seu filho. E ao longo do filme, os atores falam da lei de hospitalidade de Zeus. Isso trata-se da ideia de que se deve tratar os hóspedes como bondade, porque nunca se sabe quando um visitante aparentemente humano pode ser um Deus disfarçado. O que isso tem a ver com a reação do povo de Listra nesta passagem ao milagre de Paulo e Barnabé? Tem tudo a ver. Por quê? Porque nesta região em particular tinha uma lenda local que dizia que Zeus e Hermes, certa vez, descerem a esta região disfarçados de humanos. E eles estavam à procura de um lugar para ficar. Apesar de terem batido em mais de 1000 portas, 1000 casas, ninguém os acolheu. Por fim, um casal de idosos abriu a casa para eles, acolheu-os, ofereceu-lhes um banquete e um lugar para ficar. Para demonstrar sua gratidão, Zeus e Hermes transformam a casa deles num templo. E, para todas as pessoas que forem inóspitos, eles enviaram uma inundação para destruir as casas deles e matar todos eles. Então, a população local, eles adoravam Zeus, e nós sabemos isso porque eles tinham um templo. Então, o fato de eles conhecerem esta lenda local, eu acho que significa que eles não estavam dispostos a fazer o mesmo erro de novo. Eles não queriam que se eles pensavam que isso pessoa pode ser um Deus disfarçado, então eles iam reconhecê-lo como tal. Este povo de Listra vivia na idolatria. Eles adoraram. Em Romanos 1, versículo 25, diz isso. Eles adoram e servirem coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Mas não é só o povo de Listra que é tentado à idolatria. Não devemos ler esta passagem da Bíblia e pensar, isto é uma loucura. Como eles estão a responder a Paulo e Barnabé, assim, querendo adorá-los e sacrificar coisas para eles. Porque a verdade é que nós não somos melhores. Nós criamos alternativas a Deus
e adoramos-los, seja só na nossa mente, ou seja, em como vivemos as nossas vidas. Outras coisas e pessoas tornam-se mais importantes para nós e esperamos que eles nos deem o que só Deus pode nos dar. No seu livro Falsos Deuses, Tim Keller escreve que qualquer coisa pode ser um ídolo e tudo já foi um ídolo. Exemplos de coisas, desejos e pessoas que podem tornar-se ídolos são a aprovação dos pares, uma relação romântica, a carreira, a família e os filhos, o dinheiro, o sucesso, o poder, a liberdade, a beleza, as conquistas, a inteligência, a nossa imagem perante os outros, o sucesso no ministério cristão, a nossa moralidade, a nossa religiosidade, uma causa política ou social, o ajudar os outros. E até temos santos, que podemos dizer que pode ser visto como uma versão moderna dos deuses e deuses gregos e romanos que servem a todas as diferentes pessoas, lugares e necessidades. A lista de ídolos poderia continuar indefinitivamente, como Tim Keller diz. E muitas das coisas que se tornam ídolos para nós não são más em si próprios. Mas estas coisas, sentimentos e pessoas nas quais colocamos a nossa esperança acabam por nos controlar-nos. Se procuramos aceitação, somos controlados pelas pessoas a quem queremos agradar. Se procuramos poder, somos controlados pelo poder. Sacrificamos coisas para elas. As famílias são negligenciadas. Formamos-nos relações tóxicas e pouco saudáveis. A ansiedade, os distúrbios alimentares e outros problemas psicológicos aumentam à medida que procuramos esperança, valor e satisfação em coisas criadas em vez do nosso Criador. Em Atos 14, vemos uma tentação específica à idolatria a qual Paulo e Barnabé foram submetidos. No versículo 11 a 13, vemos que a multidão queria adorar Paulo e Barnabé como deuses. Diante do seu sucesso, eles poderiam facilmente ter aproveitado o momento para obter benefícios para si próprios. Nos versículos anteriores e no capítulo 13, Satanás tentou sabotar o testemunho do Evangelho por meio da perseguição. Mas ele falhou. Por isso, vemos aqui que ele recorre a um método diferente, o elogio. O teólogo Clinton Arnold escreveu: Satanás não conseguiu destruir o Evangelho através da perseguição, por isso tentou destruir os apóstolos através de um doce de ego. Satanás sabe o que ele está a fazer. Pois se não for através da oposição, ele tentará tudo o que puder para nos impedir de seguir Cristo. Os elogios e o sucesso são armas perigosas porque podem facilmente levar-nos a buscar a nossa própria popularidade e glória em vez da glória de Deus. Tim Keller escreveu que mais do que outros ídolos, o sucesso pessoal e a autorrealização produzem um sentimento de que somos deuses, de que a nossa segurança, valor, dependem da nossa própria sabedoria, força e desempenho. O sucesso pode aumentar o nosso orgulho, levando-nos a pensar que fomos nós que conseguimos, que tudo se deve a nós, e assim continuamos a provar o nosso valor através dos nossos sucessos. Numa entrevista à revista Vanity Fair, Madonna afirmou o seguinte: tenho uma vontade de ferro.
E o meu desejo sempre foi vencer um horrível sentimento de incapacidade. Depois de passar por um surto destes, descubro-me como uma pessoa, como um humano especial. Depois, chego a outro patamar e vejo-me como uma pessoa mediocre e desinteressante. Isto repete-se uma e outra vez. O que me impulsiona na vida é fugir deste medo horrível de ser mediocre. E isso empurra-me continuamente sem parar. De facto, embora eu me tenha tornado alguém, ainda tenho de provar a mim própria que sou alguém. A minha luta nunca chega ao fim e provavelmente nunca chegará. O ídolo do sucesso diz-nos que a popularidade importa, que as opiniões dos outros sobre o nosso desempenho e a sua aprovação são o que prova o nosso valor. Passamos a ser controlados pelas opiniões das pessoas ou pelas possíveis opiniões. As pessoas e o sucesso tornam-se mais importantes do que Deus. E como cristãos, precisamos de nos questionar se é realmente em Cristo em que nos firmamos, ou se nos firmamos nos nossos sucessos percebidos e nas opiniões favoráveis dos outros. Em junho deste ano, Steve e eu, nós fomos à Inglaterra para um retiro de pessoas da nossa organização missionária. E o que mais gosto neste tempo são as conversas sinceras com os outros missionários sobre como a vida está a correr. Os altos, os baixos, os nossos sentimentos de fracasso, as nossas inseguranças. Não há vaidão nem competição, mas sim o reconhecimento de como o ídolo de sucesso distorce a nossa visão do ministério e daquilo para que Deus nos chama especificamente. Satanás usa o ídolo de sucesso para alimentar o nosso orgulho e ego, de modo que nos concentramos em nós próprios, ou para desanimar-nos e desmotivar-nos a continuar a seguir Cristo e ser vivo. No final da passagem de Atos 14, percebemos por que é que seguir o sucesso e as opiniões dos outros e reconhecimento dos outros é fútil. Porque as pessoas são inconsistentes. Mudamos de ideias e de opiniões frequentemente e muito facilmente. As mesmas pessoas que queriam adorar Paulo e Barnabé nos versículos 11 a 3 são persuadidos pelos judeus a apedrejar Paulo em versículo 19. Paulo e Barnabé passaram de deuses a criminosos na mente das pessoas. Na comunidade cristã, elevamos rapidamente líderes e pregadores que são dinâmicos, engraçados e parecem sábios. Mas quando eles não correspondem às nossas expectativas, ou não agem corretamente, ou não dizem o que é certo, ou nós achamos certo, rejeitamos-los. Precisamos de honrar e respeitar os líderes, mas não ao ponto de os idolatrar. Todos os ídolos são temporâneos. Qualquer sucesso que alguém pode ter é temporário. E vemos nesta passagem que Paulo e Barnabé, eles sabem que os ídolos são temporários. Paulo não se deixa influenciar nem pelo elogio, nem pela oposição. À primeira vista, parece que Paulo e Barnabé não compreendem bem o que está a acontecer, porque sabemos que as pessoas estavam falando a própria língua. Mas assim que eles percebem que as pessoas queriam adorá-los, eles rasgam a sua roupa em sinal de angústia e esclarecem rapidamente a situação. No versículo 15, lemos: Amigos, o que estão a fazer?
nós somos apenas humanos, gente como vós. Estamos aqui para vos anunciar o Evangelho, para que abandonem estas coisas que não servem para nada. Eles exortam a este povo a arrependerem-se e abandonarem os seus ídolos. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo diz-nos para fazer exatamente o que ele está a fazer agora. Por isso, meus amigos, fugem dos falsos deuses. Contra a idolatria de qualquer tipo, precisamos de agir rapidamente. Precisamos de ter uma determinação firme e estar seguros da nossa convicção. No versículo 18, lemos que mesmo depois de dizerem isso, tiverem dificuldade em impedir que o povo sacrificasse os animais em sua honra. Enquanto estava a preparar a pregação, li isso e não sei de quem escreveu, mas diz que os ídolos não saem facilmente do trono do coração de uma pessoa, especialmente se tiverem sido adorados e servidos durante muitos anos. Quando os nossos ídolos se tornam parte de quem somos, são muito difíceis de remover. Eu adoro música pop, e especialmente o pop coreano, o K-pop, que acho que muitos sabem. E quando comecei a ouvi-la, passava imenso tempo a ver entrevistas, programas de variedade e outros conteúdos que os cantores participavam. Não há limite. E após cerca de 6 meses, percebi que eu passava o meu tempo à espera de novos conteúdos e querendo saber tudo sobre todas as áreas da vida deles. Eu adorava a música, mas tinha começado a preocupar-me mais com eles do que a viver a minha própria vida e a passar tempo com as pessoas que fazem parte dela. Agora, eu continuo a adorar K-pop e até fui ao concerto do BTS este verão, que foi ótimo, mas agora limito o conteúdo online que consumo. Muitas vezes, os ídolos são coisas boas. A música é uma coisa boa, mas tornem-se a coisa mais importante. E para afastar os ídolos das nossas vidas, não precisamos nos afastar deles, mas precisamos de nos voltar para algo melhor e algo maior. Nós precisamos de lembrar quem é o nosso Deus. Nos versículos 15 a 17, Paulo partilha quem é Deus de uma forma compreensível para o povo de Listra, para mostrar o quão diferente o nosso Deus é. E ele destaca 3 coisas. Ele é o Deus vivo, ele é o Criador de tudo, e ele é bondoso e demonstra graça. Paulo diz que os ídolos do povo de Listra, que o povo de Listra adorava, não valem para nada. Quando ele diz, deixem essas coisas que não servem para nada. Mas nós adoramos o Deus vivo. Ele não é uma estátua, não é um objeto inanimado. O nosso Deus é infinitivamente maior do que todos os pequenos deuses que o povo de Listra adorava e de qualquer ídolo que possamos adorar hoje. Em Jeremias 10, o profeta compara os ídolos a Deus. E no versículo 8, diz que o povo que estava a adorar os ídolos são todos estúpidos e loucos. O que podem eles aprender com ídolos de madeira? Ele contrasta os ídolos com Deus no versículo 10, em que ele diz, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Deus vivo e Rei eterno. O nosso Deus não tem princípio nem fim, ele está vivo, ele está ativo, ele é real e cria a vida. E ele veio a esta terra
plenamente Deus e plenamente humano, como Jesus, para morrer na cruz para os nossos pecados, para que pudéssemos ter uma relação com Ele. Ele não é um Deus distante, que apenas exige os nossos sacrifícios e a nossa adoração, mas Ele está perto de nós. Ele atua no nosso mundo e nas nossas vidas todos os dias. E podemos falar com Ele através de oração e Ele nos ouve. E podemos conhecê-lo intimamente através da Bíblia e temos uma relação com Ele. Os gregos e os romanos tinham muitos deuses diferentes. E cada um com um propósito ou domínio específico no mundo. Como já vimos, Zeus era o deus do céu, do tempo e do trovão, mas também havia o Poseidon, deus dos mares, Hades, deus das trevas e dos mortos, Atenas, deusa da guerra, Apolo, deus do sol, e Deméter, deusa da colheita e da agricultura. E todos estes deuses tinham poder limitado. Mas Paulo diz que o nosso Deus é o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Moeller, no seu comentário sobre Atos, escreveu que o mundo não é o campo de brincadeira de Zeus, Hades, Apolo, etc., mas submete-se ao domínio soberano de um Deus todo-poderoso. Jeremias 10, versículo 12 diz: O Senhor fez a terra pelo seu poder, pela sua sabedoria estabeleceu o mundo e deu extensão aos céus pela sua inteligência. Deus criou todas as coisas. Mesmo se não tivesse feito mais nada, só isso já o tornaria digno de glória, honra e louvor. Tal como Apocalipse 4, versículo 11 declara: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, honra e o poder, pois criaste todas as coisas e foi pela tua vontade que elas existem e foram criadas. Por fim, nos versículos 16 a 17, Paulo declara a bondade e a graça de Deus aos seus ouvintes. Antigamente, Deus permitiu que todos os povos vivessem cada um à sua maneira, embora lhes mostrasse sempre quem Ele é por meio do bem que lhes fazia. É Ele quem manda as chuvas e as colheitas na época certa, e vos dá aquilo de que precisem para comer e para se alegrarem. O povo da Listra, eles adoravam deuses vingativos. Quando Paulo e Barnabé curarem o homem, a reação deles pode ser vista, em parte, como um receio de castigo divino. Uma sensação de que é melhor sermos simpáticos com eles para que a destruição não volte a cair sobre nós. Os deuses tinham de ser acalmados através de sacrifícios. A sua adoração era motivada pelo medo. Mas Paulo afirma que o nosso Deus é um Deus bom, bondoso e generoso. Foi Ele quem deu a seres humanos o livre árbitro para escolherem o caminho que eles querem seguir. E mesmo assim, lhes proporciona tudo o que precisem para viver e estarem satisfeitos. Paulo diz que é a bondade de Deus que faz chover, que enche a criação de coisas boas e proporciona alimento na época certa. A graça de Deus e a sua bondade amorosa conosco é revelada a todos através da criação. Romanos 1, versículo 20 diz: De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divinidade nas suas obras. Por isso, não tem desculpa. Toda a Bíblia fala da graça de Deus.
E todos nós, incluindo o povo de Listra, já experimentamos a graça de Deus a dar e a sustentar as nossas vidas, mesmo que não tenhamos consciência disso. Mas Paulo não quer que apenas que eles e nós experimentamos a bondade de Deus de forma abstrata. Ele quer que eles conheçam o maior dom de Deus que Deus nos dá, a salvação em Cristo. Em Efésios 2, versículo 8 diz: porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé, e isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Só Cristo pode preencher as nossas vidas e nos satisfazer. Jesus não é algo que acrescentamos às nossas vidas para além de todas as outras coisas que nos são importantes. Mas viver para Ele é uma mudança completa de rumo. E os judeus que querem impedir Paulo e Barnabé de pregar sobre Jesus sabiam disso. Esses judeus odiavam tanto o Evangelho que no final da nossa passagem de hoje, nos versículos 19 e 20, lemos que alguns deles viajaram de mais de 150 quilômetros, que era muito tempo naquela época, para persuadir a multidão a apedrejar Paulo. Mas Jesus e a sua mensagem não podem ser detidos. Lemos que algumas pessoas de Listra se tornaram discípulos. E sabemos em Atos 16, vamos ver isso em algumas semanas, em versículo 1, que Timóteo, que lemos sobre ele mais tarde no Novo Testamento, e ele torna o protegido de Paulo, ele era de Listra. Só há resultados e sucesso porque a obra está feita por Deus através de nós. A igreja é a igreja dele. Tão importantes são Jesus e o Evangelho para Paulo que, apesar de quase ter morrido, apesar de estar ferido e maltratado, ele regressa a Listra. E depois ele segue em frente para continuar a pregar o Evangelho em outros lugares. Como cristãos, precisamos de nos perguntar: o que será necessário para que tu ou eu desistamos de fazer a vontade de Deus? Que tipo de tentação, obstáculo, oposição será capaz de nos fazer desistir? Precisamos de reconhecer os ídolos nas nossas vidas. As coisas que competem pelo lugar de Deus. Precisamos de nos arrepender deles, voltar-nos para Cristo, para que possamos dar a glória a Deus, que Ele e só Ele merece. E o nosso maior exemplo é Cristo. Ele renunciou à sua glória e honra na cruz, para que pudéssemos voltar-nos para Deus e dar-lhe a glória. Vou ler alguns versículos de Filipenses 2, versículos 6 a 11, que fala sobre Cristo. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte na cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Que sejamos aqueles que desviam a glória, tal como Jesus e tal como aqueles jogadores de futebol, que oraram juntos porque sabiam que Deus é maior
da sua nacionalidade. Deus é maior e Ele deu estas habilidades. Que não procuremos glória para nós próprios, nem para nosso nome, mas que desviamos o olhar de pessoas de nós para Jesus, para a sua palavra e para seu caráter. E que nos asseguremos de que Jesus recebe toda a glória em tudo o que fazemos por Ele, porque tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos é dele, por Ele e para Ele. Amém. Convido vocês a colocar de pé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
Toda glória ao Senhor, ó Pai. Que no trono do nosso coração o Senhor se assente, ó Pai. Nossos olhos estejam voltados para Ti, Deus. Possamos na nossa vida adorar ao Criador e não as criaturas. Que o Teu Espírito Santo nos oriente para isso, Deus. Em tudo que fizermos, em cada atitude nossa, em cada ação, seja para a Tua honra e glória, Pai. Seja para a Tua honra e glória. É para isso que o Senhor nos criou, Deus. Esse é o propósito da nossa vida, Pai. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória para sempre. Amém. Amém.